Processo que transforma o lixo orgânico em adubo natural, a compostagem é uma alternativa para dar um destino mais sustentável ao lixo que a gente acumula em casa. E hoje no Correio Cidades vamos trazer o passo a passo de como fazer uma composteira para usar no jardim, no cultivo de hortas, na agricultura. E mais, chuva no Alto Sertão da Paraíba anima produtores rurais, antecipa colheitas e muda a paisagem da região. Cientistas descobrem no ouro a chance de ter exames mais precisos para o diagnóstico de 3 doenças muito parecidas: dengue, zika e chikungunya. Tem dicas para fortalecer o sistema imunológico consumindo no dia a dia chamadas shots de imunidade, com receitas naturais e práticas para fazer em casa e uma seleção bem especial de alimentos que podem melhorar o humor e até despertar a sensação de mais felicidade. O Correio Cidades está só começando. Os últimos meses vêm sendo chuvosos no Alto Sertão paraibano. Em alguns municípios continua chovendo. E por causa dessa fartura de água, teve produtor que antecipou a colheita e até quem perdesse a produção. Mas mesmo com algumas perdas na região marcada por longos períodos de seca, chuva é sempre bem-vinda, como a gente vai ver na reportagem de Hermes de Luna. Estamos numa zona de transição, deixando para trás o Cariri, descendo a Serra de Santa Luzia, seguindo para o Alto Sertão paraibano. Mas já dá para notar uma mudança na vegetação. Até as rochas da serra, cortadas em curva pelo asfalto, estão cobertas de verde. Sinal que as chuvas do meio do ano foram acima das expectativas. Indo e voltando, açudes e barreiros cheios confirmam sinais de um bom ano por aqui. Na zona rural de Cajazeiras, as chuvas também animaram os produtores. Foi tanta água que eles tiveram que antecipar a colheita. Foram boas, graças a Deus, boa mesmo. Em relação ao ano passado, como é que foi? Ixi, foi 100%. Esse ano só plantaram milho e feijão. Arroz faz uns 3 anos ou mais que deixaram de plantar. E muita gente plantou, apostou nessa chuva? Muita gente apostou nessa chuva e acertaram. Nos 6 primeiros meses do ano, na quantidade de chuvas, Cajazeiras só perdeu para João Pessoa. E por muito pouco, viu? No acumulado, a capital ficou em 1.647 milímetros. E no município do Alto Sertão, foram 1.637 milímetros. Cajazeiras teve um aumento de chuvas de 185,9% no primeiro semestre deste ano. Para os agricultores da zona rural do sertão, as chuvas também contribuíram com a pastagem. Isso significa que o gado fica mais forte e o leite de boa qualidade está garantido. Muita chuva, graças a Deus, prejudicou a lavoura dos cantos baixos, que passava com água muito funda, uma altura de 2 metros no local que foi plantado os milho em fevereiro em diante. Não chegou rápido a invernada em janeiro, mas quando bateu mesmo com força, a Deus querer, ela bateu muita água e prejudicou o olho do milho e matou. A pastagem aumenta em dobro o leite devido a folha verde, o olho do mato verde, agrada mais a natureza do bicho. E quando é na seca, mesmo botando a ração, não chega o ponto. Acostumados com os longos períodos de estiagens, os sertanejos sabem que a chuva acumulada veio em boa hora. Ela deixou marcas pelas estradas de barro, dificultando o acesso à cidade, mas mudou toda a paisagem pela zona rural. O homem do campo sabe que melhor do que tudo isso é saber que a segurança hídrica, principalmente com o armazenamento das cisternas, está garantida por vários meses. E durante esse período de pandemia, aumentou a produção de lixo em casa. E uma alternativa para transformar todo esse lixo orgânico em adubo natural é apostar na compostagem. Um processo que recicla resíduos e que pode ser usado em jardins, no cultivo de plantas, na agricultura, substituindo o uso de produtos químicos. A
A quantidade de lixo produzida pela população é um dos principais problemas ambientais das cidades. E para reduzir até 1/3 no volume desses resíduos, algumas alternativas podem ajudar. 50% ou mais do resíduo que é produzido nas cidades, ele tem origem orgânica, então a compostagem em grande escala é uma solução para o tratamento dessa parcela orgânica do lixo. O primeiro passo é separar o lixo corretamente. Aí, o ideal é avaliar se esse material descartado pode ser reaproveitado. Já no caso de resíduos orgânicos, como restos de alimentos, na compostagem eles se transformam e podem servir de adubo ou biofertilizantes. E para ter a composteira em casa, não precisa de muito espaço. A prática, além de contribuir com o meio ambiente, ajuda no desenvolvimento das plantas. Vamos precisar de 3 baldes, uma torneira plástica e uma tela de mosquiteiro. Inicialmente, no balde que vai ficar embaixo, vamos precisar fazer um furo para colocar a torneira plástica, fazer uma abertura na tampa com a espessura interna de um dedo e também colocar a tela de mosquiteiro entre a tampa e o balde. No balde do meio, vamos fazer a mesma abertura como anterior, com um dedo de espessura interna, mas agora, na parte de baixo, nós vamos fazer furos com o tamanho de um lápis. E por fim, o balde superior, que ele é equivalente ao balde do meio, possui também furos embaixo, mas dessa vez com tampa, para garantir a vedação. O último ponto que eu tenho para falar são os furos laterais, que são pequenos, do tamanho de um alfinete. Eles servem para que haja a troca gasosa, mas não pode permitir que entre mosca. O primeiro passo é adicionar terra preta ou o composto da compostagem anterior. Nesse meu caso aqui, eu irei adicionar o composto da compostagem anterior. O próximo passo será a adição das minhocas. São minhocas californianas. Nós vamos colocar os restos de frutas e verduras, o sachê do chá, a borra do café. O que pode entrar em pouco quantidade são as frutas cítricas e os restos de comida. E o que não pode entrar de jeito nenhum é a carne e os ossos. Nós despejamos a matéria molhada e despejamos a matéria seca, de forma que a matéria seca cubra totalmente a matéria molhada. Com a continuidade das semanas, preencher camadas e mais camadas. É interessante que cada vez que se preencha uma camada, se faça o reviramento. Você introduz o espeto e gira. Introduz e gira. Fazendo esse processo, você vai estar adicionando ar dentro da compostagem. Inicialmente, vamos encher o segundo balde. Depois, o terceiro balde. Ao encher esse balde, ele estará na fase de degradação, enquanto esse do meio estará entrando na fase de maturação. Então, vamos proceder dessa maneira. Fazer uma troca entre os baldes. Aqui você pode ver o resíduo orgânico vindo da cozinha. Com o passar de um mês, após a mistura com serragem, nós teremos um aspecto desse. Com o passar de 1 a 2 meses, nós teremos um aspecto desse. Aqui você pode ver uma terra preta, o adubo, devidamente peneirado, que é o caso que eu lhes apresento. E já está em ponto de ser adicionado nas plantas. Esse é um produto da compostagem. O outro produto, fica recolhido no balde de baixo, que é o chorume ou biofertilizante. Essa torneira que instalamos serve justamente para facilitar a coleta desse produto, como eu vou mostrar para vocês. Ele apresenta coloração escura. E quando a compostagem é feita de maneira adequada, esse líquido não apresenta nenhum odor. A proporção para a utilização nas plantas, seja como adubo de raiz ou como fertilizante das folhas, é de 1 para 10. Uma porção para 10 de água. E além disso, eu quero falar para vocês uma especificidade, que é a questão do ovo. O ovo ele pode ser também adicionado à compostagem. Contudo, uma maneira mais interessante é você deixar secar
após seco, bater no liquidificador. E assim nós vamos ter a farinha da casca do ovo, que pode posteriormente ser adicionado ao adubo. Vai nos dar 2 produtos. O primeiro vai ser essa própria mistura de material molhado e seco, que com o passar de 2 a 3 meses, ele vai se tornar uma terra preta, vai se tornar um composto ou adubo, que pode ser utilizado para adubar as plantas. Outro produto vai ser o chorume, biofertilizante, que vai ser coletado na base da composteira. Esse biofertilizante pode ser utilizado como fertilizante foliar para as folhas, ou então pode ser utilizado para as raízes. Agora a gente faz um intervalo e na volta você vai ver que cientistas descobriram no ouro a chance de ter exames mais precisos para o diagnóstico de 3 doenças semelhantes: dengue, zika e chikungunya. E pandemia impulsionou a compra online de frutas e de verduras. A gente volta já.